Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com essa obra maravilhosa, O Uruguai, de Basílio da Gama. Ele é um escritor do século XVI, aproximadamente. Vou ler para vocês aqui rapidamente como funciona essa obra. No caso, é um poema épico, a toda a história da obra, através da estrutura chamada poema. Eu vou explicar para vocês o que seria essa estrutura. São 5 cantos, como eu expliquei em outras obras parecidas com essa em relação à estrutura. São poemas, né, que lembra muito a questão da epopeia, que significa histórias com fundo heróico. Então, essa história que Basílio da Gama escreveu sobre a guerra dos Guaranis com os portugueses e os franceses. São 5 cantos. E todos esses cantos contam a história dessa guerra. Vou falar para vocês, resumidamente, como aconteceu essa história. E depois vou ler um trechinho de uma das partes mais interessantes que eu acho, que foi o caso de Lindóia. Vou explicar mais adiante o que é esse caso de Lindóia. E aí eu espero que vocês me sigam para vocês conhecerem essa história maravilhosa. Bem, como contém 5 cantos, no primeiro canto, o poeta já começa falando das reuniões das tropas portuguesas e espanholas sob o comando de Catânio, que seria Gomes Freire de Andrade. Então já existia aí 2 tropas, né, que é a portuguesa e a espanhola, que se uniram para promover uma guerra em relação aos guaranis. E os franceses eram aliados das tropas dos guaranis, que seriam os indígenas. Primeiramente, ao longo da fala, do canto, ele descreve a guerra informando sobre os motivos históricos da obra. Então, lá nesse primeiro canto, vai mostrar os motivos históricos por que ele foi levado a essa guerra. Nesses 2 povos, né? Os portugueses, os espanhóis, os guaranis e os franceses. Sabe-se que, obviamente, tinha interesse em relação ao Brasil. O canto 2 é dedicado à narrativa da batalha travada entre os índios e os conquistadores brancos, cabendo a vitória aos portugueses e espanhóis. No terceiro canto surge a sombra de um chefe indígena chamado Cacambo. Ele desaparece durante o combate e aconselha o cacique a incendiar o acampamento dos brancos e a fugir. Então, existe ali muita intriga, muita hipocrisia, né, em relação durante esse combate, e ingenuamente um desses chefes dos guaranis, que era Cacambo, foi enganado pelo homem branco. O cacique, ele acata o conselho e depois de voltar para a sua aldeia encontra o jesuíta Balda, que manda prendê-lo e envenena ele. Então a gente já vê como funciona a astúcia, né, e a perspicácia do homem branco. E detalhe, foi um jesuíta que mandou envenená-lo, né? Então a gente vê aí nesse painel histórico do Brasil, né, essa crise moral que existe, que sempre existiu, aliás. Por isso que é um conto, aliás, por isso que é um poema, uma narrativa muito tensa e muito interessante. Com o envenenamento do chefe indígena Cacambo pelo jesuíta Balda, tem uma feiticeira também entre os indígenas que sempre lá faz previsões, tem visões a respeito do futuro dessa batalha. O nome dela chama-se Tanajura, né? E ela tem visões, como eu falei, e nesses sonhos ela vê a cidade de Lisboa destruída no terremoto que teve em 1755. Então ela começa a ver que toda aquela guerra, que toda aquela cobiça em relação aos povos indígenas tem uma consequência, né? E através das visões dela, ela vê que a cidade de Lisboa será destruída, o que realmente aconteceu. Né? Lisboa foi destruída pelo terremoto que teve em 1755. Inclusive, quem quiser pesquisar pode dar uma olhadinha ainda, do ponto de vista histórico. E a seguir foi reconstruída, obviamente. Então aqui aparece o objetivo de Basílio da Gama de lembrar a figura também do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, do ponto de vista histórico, foi uma pessoa, uma figura muito importante do ponto da aristocracia, da política na época, e que veio para o Brasil. O canto 4 nos mostra o encontro dos índios para a cerimônia de casamento de Lindóia com o índio Baldeta, que era um protegido do jesuíta Balda. Então, assim, a Lindóia ficou viúva por conta de que seu marido, né, veio a ser assassinado por esse jesuíta,
esse próprio jesuíta determinou que a Lindóia causasse com esse outro índio, que é o Baldeta, né? Então, logicamente, ela em luto, né, e não aceitando esse casamento imposto pelo próprio algoz do seu marido, ela não aceitou, né, esse casamento, se sentiu muito infeliz com isso. A heroína, entretanto, eu vou dar bem com a pausa, não vou falar como foi, o que foi que aconteceu com a Lindóia, eu vou falar só no finalzinho, que é onde eu vou ler para vocês o que aconteceu com Lindóia. Então, nesse momento, depois desse episódio com Lindóia, as tropas portuguesas e espanholas já se achavam nas cercanias da aldeia e os índios batem em retirada, abandonando a cidadela. Por fim, o quinto e último canto do poema descreve o templo religioso, os crimes cometidos pelos jesuítas na Companhia de Jesus e a prisão dos religiosos. Então, houve também, de certa forma, alguns jesuítas, não em sua maioria, eles tinham interesse sim nas terras brasileiras e viviam de muitas regalias, né? Eles mentiam para os indígenas. Eles aprenderam facilmente e rapidamente a língua tupi. Então eles tinham uma forma mais direta e mais fácil de catequizar os índios, que nada mais era do que uma forma de colonização. Só que eles terminaram se estabelecendo nas terras indígenas, a princípio seria para a catequização, e começaram a ser verdadeiros latifundiários, né? Se aproveitaram da situação para poder se beneficiar. Esses jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, né, que percebeu a astúcia deles e já tomou algumas medidas e providências em relação a isso. Cabe aqui falar, abrindo um parêntese, que não foram todos os jesuítas. À exceção de alguns jesuítas que realmente vieram fazendo trabalho missionário, né, cristão, como o padre Manuel da Nóbrega e o Anchieta, dentre outros nomes não menos importantes, né? Eles fizeram realmente um trabalho magnífico em relação à escolarização, à catequização dos índios, enfim. E, por final, depois da prisão dos religiosos, da sua expulsão, a linguagem do livro ela é muito simples, ela é muito clara, né? Esse livro foi publicado mais ou menos em 1771, tem mais ou menos uns 300 anos, mas a linguagem é bem clara, não é difícil, né? Qualquer pessoa pode ler e entender, porque ela tem uma ordem cronológica bem clara, né? Bem definida. E aí eu vou ler para vocês aqui a parte mais comovedora do poema, que é sobre o caso de Lindóia, como eu falei para vocês. Após ela perder seu marido, ele perde a guerra, né? E aí esse jesuíta faz com que ele tome veneno e ele morre. E aí Lindóia, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipestre, que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe. Então, a Lindóia, cansada de viver, melancolicamente procura alguns arbustos para se deitar, para se reclinar. E aí alguns índios, né, que por lá estavam e viu que uma serpente estava passeando no seu corpo, iria picá-la, né? E nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja, e apresse no fugir da morte. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco, e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia, e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo, colhe ligeira a cauda, o irado monstro, e em tortuosos giros, se enrosca no cipestre, e verte envolto em negro sangue o livro do veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão que, ao despertá-la, conhece com que dor, no frio rosto, os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua, que o surdo vento e aos ecos de tantas vezes,
contou a larga história de seus males. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira bruta de sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei o que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Indiferente admira o caso acerbo, da estranha novidade ali trazido, o duro baldo e os índios que se achavam. Corre a vista e os ânimos observam. Quanto pode o temor? Secou-se há um tempo, eis mais um rosto pranto, e em mais de um peito morreram sufocados os suspiros. Então a gente vê aqui que a Lindóia também teve um caso bem trágico, né? Como ele descreveu aqui de forma bem poética, que de uma serpente que se enroscou no corpo dela e o irmão dela, querendo matar a serpente para salvar a irmã, terminou realmente acertando a serpente, só que antes disso a serpente já tinha mordido ela no rosto, que ele não tinha visto. E ela morreu com o veneno da cobra, porém no semblante dela, no rosto dela, ele entendeu que realmente era aquilo que ela queria, né? Então, de certa forma, a serpente foi um facilitador, vamos dizer assim, daquele momento doloroso em que ela vivia. Espero que vocês tenham gostado. É uma obra muito boa, vale a pena ler. Ela é curtinha, não é muito grande. É uma obra que eu conheci na universidade, inclusive eu fiz um trabalho sobre ela também. E vale muito a pena, muito a pena ter, principalmente obras que retratem a história do Brasil. Se todos nós lêssemos mais poemas que retratam a história do Brasil, a gente ia ver com os olhos da crítica, né, o quanto a gente poderia mudar, o quanto a gente pode mudar, né, e quanto muitas coisas ainda continuam erradas, né, infelizmente, nesse Brasil afora. Peço que vocês também deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo se vocês acharam útil, beijinhos, até a próxima.